Vem comigo, vamos dar sequência aqui dos ofícios, seção 12. Observem que o artigo 111, ele estabelece algumas regras sobre a lavratura de ofícios, né? Ofício significa tudo aquilo que eu estou retirando dentro do processo de informação. E ele estabelece que esses ofícios devem respeitar toda a regra de escrituração que foi disposta no capítulo anterior, tá? Então, exceto, vem comigo no inciso 1, olha só, exceto aqueles destinados a instruir precatórios ou requisições de pequeno valor, você tem que pensar o seguinte: eu estou retirando ofício do processo. Se eu estou retirando ofício do processo para precatórias ou requisição de pequeno valor, é para cumprimento de um ato interno. Então, os outros ofícios têm repercussão no sentido externo, né, do processo. Precatório e pequeno valor é como se fosse uma fase do processo. Precatório para receber, requisições de pequeno valor, são valores a serem recebidos. Então, tirando esses ofícios que vai constar os valores, o restante deve ser datado, identificados com o número dos autos, com numeração sequencial, sempre renovável de forma anual, anexado uma cópia exclusivamente nos autos. Então veja bem, condenei lá a fazenda pública ao pagamento de 200 salários mínimos. Se foi condenado a 200 salários mínimos, eu tenho que encaminhar um ofício para que ele possa, a fazenda, cumprir. E ao retirar esse ofício, eu vou instruir através de uma precatória para dar o recebimento, ou requisição de pequeno valor. Você aprende essa expressão na Lei 2.153, lá do processo civil. Lembram disso? Nessas duas situações, eu não preciso seguir o rito de ficar anotando número, data e tudo mais. O restante, todos os ofícios devem ter essas informações, tá bom? Ainda, os ofícios de que não se refiram ao feito do próprio ofício de justiça serão numerados sequencialmente, em série renovável anualmente, de acordo com as respectivas datas de expedição arquivada, uma cópia do classificador próprio. Então, bem tranquilo, ele fala de comunicação, né? Então não tem muita novidade aqui não. O artigo 112, ele estabelece que sempre que possível, você deve lançar as informações no sistema informatizado, né? Aí ele faz uma ressalva quando este sistema estiver com indisponibilidade. Agora, sempre que possível, deve ser lançado dentro de um sistema informatizado as informações que consta, né? Quando implantado as comunicações oficiais que transitem entre os ofícios de justiça serão por meio eletrônico, observadas as regras estabelecidas nesta seção. Tudo bem? Então, sempre lançar no sistema informatizado. E ainda, vem comigo, ele vem e fixa com a gente o que deve ser transmitido eletronicamente. Então, vai se comunicar com a segunda instância eletronicamente, vai encaminhar um ofício eletronicamente, vai encaminhar uma comunicação de forma eletrônica, solicitações também, pedidos e encaminhamentos de certidões de objeto e pé, certidões criminais, cartas precatórias no caso de urgência. Ele está dizendo o seguinte: a comunicação deve ser feita de forma eletrônica. Quando? Ofício, qualquer ato de comunicação, solicitações, cartas precatórias, certidões de objeto e pé, não é? Certidões criminais, solicite isso, transmita isso de forma online, de forma eletrônica, para facilitar o andamento e a celeridade processual. Ainda, todos esses atos eletrônicos serão realizados pelos escrivães, chefe de seção e o escrevente técnico judiciário, que é você. E no 115, ele dá uma aula de como você deve encaminhar esse e-mail, né? Lembrando que este e-mail é uma comunicação eletrônica. Ele fala assim, olha, toda vez que você faça a comunicação, você deve utilizar o seu correio eletrônico, e não o da unidade.
né? Não é da segunda vara de ofício de Monte Alto ou de Barrinha, de Sertãozinho, enfim, é o seu. Você vai mudar no seu, para que eu possa saber quem está solicitando aquela informação. Preencher no campo para com o endereço eletrônico da unidade destinatário, o campo assunto com o número do processo e especificações. Então aqui, assunto, se você está pedindo informação de processo, vai pôr o número de processo. E o para, questão de destinatário. Parece tonto ficar falando isso, né? Até porque todo mundo que está aqui sabe encaminhar um e-mail. Mas está na chuva, tem que se molhar. Ele pede para você digitar no corpo do texto da mensagem os dados do processo, o número da unidade judiciária, o endereço do correio eletrônico institucional da unidade que está lotado, todas as informações que você precisa constar aqui, tá bom? Pede para você juntar também aos autos cópia da mensagem eletrônica. Observem que o padrão utilizado é em PDF e sem restrição de impressão ou salvamento. Então, o padrão a ser anexado sempre em PDF. Pede para você, desculpe-me, pede para você encaminhar sempre um e-mail solicitando confirmação de entrega. Isso é muito importante, tá? Então solicite confirmação de entrega e solicite também confirmação de leitura de mensagem para confirmar se você fez a leitura e se você fez a confirmação daquela mensagem, tá certo? Assinar sempre a mensagem com o certificado digital. Olha que interessante também, imprimir os comprovantes de entrega, inserir as informações no sistema informatizado, tudo aspecto operacional de um sistema eletrônico, não tem como fugir, né? O artigo ele é bem simples, mas ao mesmo tempo ele se torna metódico e chato, porque ele traz para a gente o quê? Ele traz para a gente a operacionalidade. Então você está trabalhando com a operacionalidade do cartório. É isso que você não pode esquecer aqui, para não se perder. Tudo bem? Agora, esses ofícios que recebeu a mensagem deve expedir eletronicamente as confirmações de entrega, da leitura, e tudo isso vale como protocolo. Deve imprimir a mensagem para eventualmente ser anexado ao processo. Tudo isso daqui é essencial. Deve ser anexado no processo. Devo inserir sempre no sistema informatizado tudo o que está acontecendo. E devo promover a conclusão no prazo legal quando a mensagem se referir a providências a cargo do juiz. Então, se é um prazo que o juiz deve cumprir, eu devo automaticamente fazer essa emissão da informação dentro do prazo. Inciso 5º. Encaminhar eletronicamente a mensagem no mesmo prazo de conclusão ao correio eletrônico, que é o e-mail institucional do juiz, se este assim o determinar, ou ao correio eletrônico, que é o e-mail institucional do funcionário, a quem couber o envio de resposta. Então percebam que sempre a comunicação ela é individualizada, sempre, 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 tá? O 117, o 118 aqui, eles não têm tanta importância para nós. A única importância que tem aqui, ele fala de operacionalidade, mas a única importância que há aqui, que a gente não pode deixar passar despercebido, é esse prazo do 118, gente. Destaquem aí, pode colocar um vídeo VUNESP, porque isso aqui já foi cobrado. Na ausência da expedição de confirmação de entrega e leitura pelo destinatário, presumir-se-ão recebidas e lidas mensagens no primeiro dia útil subsequente do envio. Então, sabe aquela mania que você tem? Quando você recebe um e-mail, você não dá confirmação porque você não quer se comprometer, falar, vou ter que responder a esse cliente, vou ter que responder a essa pessoa, deixa quieto isso daí. Na realidade, no TJ, se você não manda a confirmação, entende-se como recebido no primeiro dia útil subsequente. Então não é para você ficar enrolando, e-mail é para ser lido todos os dias, executado todos os dias, tá? Quando você tem medidas urgentes, essas medidas urgentes, se não forem confirmadas e tudo mais, eu posso buscar um contato telefônico, né? Ligar para o órgão, ligar para a pessoa responsável para tomar conta disso. E olha que interessante, de todos esses fatos,
você reenvia ainda a mensagem e de tudo isso lavra-se certidão nos autos. Quando eu estabeleço que lavra-se certidão nos autos, é uma forma carinhosa de dizer o seguinte: conste nos autos todas as informações que você precisa. Conste nos autos todos os fatos que aconteceram, tá? Observem aqui que o 119 ele fala desses documentos de forma eletrônica em PDF. Ele fala ainda na situação quando o processo ele fica inoperante, na situação de certificação digital. Se ele está inoperante, não foi disponibilizado, o remetente materializará o documento em papel, colhe a assinatura digitalizada, o documento assinado e envia como anexo da mensagem eletrônica. Também é uma possibilidade aqui diante do sistema inoperante, tá? E na seção 14, que fala das cartas precatórias, rogatórias e arbitrais, aqui vale aquele lembrete, né? Precatória, comarca a comarca, rogatória de país a país e carta arbitral quando você tem uma questão do juízo arbitral. Juízo arbitral atuando e trabalhando com você. Observem que aqui eu tenho a seguinte regra. Falou de carta precatória, a precatória, ela deve ser confeccionada em 3 vias, certo? 3 vias. E aí ele fala lá, 3 vias, servindo inclusive uma delas de contrafé. Tem taxa judiciária? Tem taxa judiciária e deve ser comprovado mediante juntado da primeira via original. Se esse ato deprecado, se é algo que eu estou solicitando, for uma citação, eu tenho que mandar cópia da petição inicial também, né? Senão não tem como citar a outra pessoa. Não tem essa regra da citação. Então, observar isso. Se é uma citação, a pessoa precisa conhecer a petição inicial, senão ela vai ficar perdida, tá certo? O que mais que a gente precisa destacar aqui? A questão da devolução dessa carta, se ele não cumprir, isso daqui a gente já viu lá em processo civil, é a mesma regrinha. Pertence à jurisdição, deverá o juiz aplicado encaminhá-lo ao juiz competente. Olha, regrinha do 123, mesma regrinha do caráter itinerante, né? Mandei a carta, juiz A mandou a carta para B. O B viu que o endereço é outro, que a comarca é outra, ele pode automaticamente mandar para C ou ele tem que cumprir? Pode mandar para C tranquilamente e ele não precisa cumprir. Por que ele não precisa cumprir? Não. Por que ele não precisa devolver? Porque está dentro do prazo. Agora, se não tem prazo hábil, então ele acaba devolvendo essa carta, tá? Então é isso que está estabelecido aqui no artigo 124 e 123, informações bem tranquilas aqui. Observe também que ele fala que essas cartas precatórias, quando possível, serão servidas como mandado, como ordem, né? E então, ordem significa essa carta é uma carta que poderá ser um mandado. Ele traz algumas informações aqui de anotação, do número de processo, do distribuidor, da etiqueta adesiva. Então, o 125 já traz a operacionalidade dessa carta. Como que deve ser atuada uma carta precatória, né, dentro do ofício e tudo mais. Observem que o artigo 127, ele estabelece que não atendidos pedidos de informações sobre o cumprimento do ato, cumpre ao ofício do juiz deprecante reiterar, sempre reiterar, a solicitação estabelecida como? Por contato telefônico, de tudo certificando. Não esqueça que quando eu utilizo certificando, significa dando veracidade, destacando aquilo que nós precisamos, tá? Em caso de inércia, quer dizer, ninguém se manifestou, manda os autos conclusos a quem? Manda os autos conclusos ao juiz do feito para providenciar aquela situação ali, tá certo? E o 128 e 129, ele traz algumas informações ainda sobre a carta precatória. O 130 ele fala da urgência para encaminhamento. Aqui das rogatórias,
muito interessante, que você tem que lembrar que é de país a país, que existe um formulário que deve ser aprovado pela Corregedoria Geral, né, e no sítio do Tribunal de Justiça da internet. Então, é um assunto bem mais tranquilo, bem operacional, e como a gente já viu lá no processo civil sobre carta rogatória, carta precatória, aqui você tem que dar uma boa lida para fechar os assuntos aí que você precisa, ok? A gente se vê no próximo vídeo, vamos falar um pouquinho das intimações. Até lá!